Vamos conversar mais uma vez com o Américo Martins, seguir aqui com ele para entender um pouquinho mais dos impactos, dessas discussões que acontecem ali na União Europeia. A gente tem agora possíveis taxações, ou seja, respostas vindas agora por parte, dos líderes europeus. Américo, para além dessa pergunta, eu queria entender um pouquinho mais. Você que tem tanta experiência em assuntos internacionais, está acompanhando de perto, eu queria um olhar seu a respeito dessas movimentações que têm acontecido por parte do presidente norte-americano Donald Trump, que a gente achava que era uma ameaça somente contra a Venezuela. Vimos uma invasão, captura do líder ditador Nicolás Maduro. E agora ele também já vem acelerando e aumentando as suas ameaças com relação a se apoderar ali, da Groenlândia, ou possivelmente administrar a Groenlândia com interesses por trás disso tudo. Até onde ele pode chegar? Essa é a pergunta. No caso da Groenlândia, eu não tenho a menor dúvida que o plano dele é anexar de fato a Groenlândia e não pretende demorar muito. Esse é o objetivo do presidente Donald Trump, sem dúvida nenhuma. Como a Priscila Yazbek, nossa correspondente lá nos Estados Unidos, muito bem colocou, e você também lembrou agora, Renan, o presidente Donald Trump está se sentindo muito mais empoderado no cenário internacional depois de ter atacado e capturado o ditador Nicolás Maduro. Isso deu ali uma projeção de força e uma sensação para ele de que, de fato, nada pode pará-lo nessa tentativa aí de ser muito mais assertivo no plano internacional, usando inclusive a força quando necessário para conseguir os seus objetivos, independente desses objetivos estarem atacando países aliados, como é o caso da Dinamarca e da própria União Europeia. Os maiores aliados dos Estados Unidos, no final das contas, são os europeus. Os dinamarqueses, Renan, inclusive, lutaram ao lado das tropas americanas, tanto no Iraque como no Afeganistão. Hoje eles estão se sentindo traídos aí pelos Estados Unidos, que são, de fato, a grande força da OTAN. E o que o presidente Donald Trump está tentando fazer neste momento ao pressionar os europeus? Ele está tentando evitar a necessidade do uso da força. Ele está apostando nas divisões históricas entre a Europa. E também está apostando que a Europa vai fazer um cálculo. É importante, sim, claro, defender a Groenlândia, defender os interesses europeus, defender a União Europeia, que faz parte, a Dinamarca, que faz parte da União Europeia. É importante também defender a OTAN. Mas em algum momento eles vão fazer um seguinte cálculo: nós ainda precisamos da defesa dos Estados Unidos para eventuais surpresas com a Rússia, por exemplo. A OTAN é fundamental para a defesa da Europa. E muitos países europeus não só não enviaram soldados para esse exercício conjunto na Groenlândia, como tem outras preocupações muito mais imediatas, justamente relacionadas, em primeiro lugar, à defesa da Ucrânia e, em segundo lugar, à defesa no futuro de eventuais aventuras russas. Então, estou falando de todo o leste europeu, por exemplo, que vai achar que é mais importante manter as boas relações, inclusive militares, com os Estados Unidos, do que entrar numa disputa por causa da Groenlândia. O presidente Donald Trump está apostando nessas famosas divisões da União Europeia. O problema é que a União Europeia precisa responder de alguma forma. Vai ter várias reuniões essa semana, inclusive do Conselho Europeu, que é o órgão que reúne ali todos os líderes, os presidentes, os chefes de Estado dos países europeus. Eles vão ter que apresentar algum tipo de resposta. Possivelmente vão falar em retaliações comerciais, isso é possível, mas não vai ter a menor possibilidade da Europa adotar medidas mais duras. Primeiro, porque não vai ter uma coerência total, um apoio total de todos os países. Como eu expliquei, outros países estão preocupados em manter os Estados Unidos ao lado deles por conta de ameaças mais urgentes dos russos, por exemplo, e também não vai ter como fazer qualquer tipo de resistência militar. Então o presidente Donald Trump está apostando aí nas divisões europeias e na necessidade que os europeus têm de serem defendidos pelos Estados Unidos como parte da OTAN para forçar diplomaticamente ali, mas usando instrumentos de força diplomática, eu digo, não força militar, uma saída para isso. Os europeus, em especial os dinamarqueses, estão apostando no tempo. Eles sabem que eles não têm muito como resistir do ponto de vista comercial, poderiam, mas possivelmente não farão isso por conta das divisões internas, e também não tem como resistir do ponto de vista militar, caso aconteça eventualmente uma invasão que todo mundo está querendo evitar neste momento
da Groenlândia. Então, os europeus estão apostando no tempo de que, primeiro, os Estados Unidos acabem se envolvendo em outras disputas que sejam mais urgentes para o próprio Estados Unidos, por exemplo, o Irã ou outros casos ao redor do mundo, e também em algum tipo de reação interna nos Estados Unidos, seja da Suprema Corte ou seja uma derrota do presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato que vão acontecer em novembro. Então, um lado, os Estados Unidos jogam neste momento com as divisões europeias, o outro lado, a Europa reza para ganhar tempo nesse processo, porque sabe que vai ser muito difícil para o Donald Trump se ele decidir de fato agir na Groenlândia.